Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 3, a lição que nos fala sobre quando o nosso mundo desmorona. E a lição vem falando sobre como o rei Acás fez uma escolha muito errada. A lição de hoje, de domingo, fala sobre perigo à vista, ou o perigo vem do norte. Podemos dizer que a ansiedade, ela é cega e não vê o livramento diante das impossibilidades desta vida. Mas Deus tem a solução para tudo, porque conhece tudo a nosso respeito, e só Deus pode nos livrar de muitas situações que nos parecem completamente sem saída. Muitos sofrem antecipadamente diante de situações que ainda não aconteceram. O médico experiente, psicólogo, psiquiatra também, analisou as preocupações de seus pacientes, mais de 1.000 pessoas, e verificou que 40% dos seus pacientes estavam preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. 30% estavam preocupados com coisas acontecidas no passado. E somente 12% tinham medo de perder a saúde, embora sua única doença estivesse aqui, na imaginação. 18% dos seus pacientes tinham outras preocupações, mas o médico descobriu que, em geral, elas não tinham qualquer fundamento. Quando eu fiz um curso sobre como melhorar a memória, chama-se Mente de Mestre, o professor uma noite disse: vocês agora vão pegar essa folha em branco e vão escrever as 10 preocupações que está tirando o sono de vocês agora. E todos nós escrevemos. Eu escrevi minhas 10 preocupações que naquele mês, naquele ano, estavam assim, me tirando o sono. Escrevi as 10 preocupações. Ele disse: agora vocês vão colocar isso dentro do envelope. E vocês vão colocar o remetente vocês e o destinatário você mesmo. Daqui a 6 meses, disse ele, eu vou mandar esse envelope para vocês. E vocês vão perceber que a maioria dessas preocupações não irão se tornar um problema. Eu estava em minha casa 6 meses depois, recebi o envelope pelo correio, era o meu envelope que eu havia fechado, colocado ali dentro as 10 preocupações. Quando eu abri, e para verificar se aquelas 10 preocupações tinham realmente acontecido, virado um problema, eu percebi que das 10, apenas uma havia se tornado um problema real e que eu já havia resolvido. Então, muitas vezes nós nos preocupamos por antecipação. A experiência de Acás fala que esse rei se preocupou de forma antecipada, quando poderia solucionar o problema de forma mais lógica. Ele estava com um grande problema. O rei Acás ouviu falar da união entre o rei de Israel, que no caso chamava-se Peca, com o rei da Síria, que chamava-se Rezim. Essa união dos dois fez com que Acás ficasse com medo de uma invasão em Jerusalém. E ele então acabou transferindo essa preocupação para o povo, criando um pânico no povo. A pergunta 1 da lição do domingo é: o que aconteceu de tão trágico no início do reinado do rei Acás que se tornou uma crise para ele? Aí temos a mensagem, o texto de 2 Reis 16, versos 5 e 6 diz o seguinte: então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra, e cercaram a Acás, porém não puderam vencê-lo. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, conquistou e restituiu a cidade de Elate para a Síria, lançando fora os judeus que nela estavam, e os sírios passaram a morar nessa cidade. Isaías 7, verso 1 e 2 diz o seguinte: sucedeu, pois, que nos dias do rei Acás, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalia, rei de Israel, subiram contra Jerusalém para pelejarem contra ela, mas não a puderam conquistar. Olha o verso 2. Quando deram aviso à casa de Acás, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, ficou agitado o coração de Acás e o coração do povo, como se agitam as árvores do bosque quando venta forte. Houve uma consternação geral. O rei transferiu todo o desespero dele para o povo, e o povo ficou desesperado. Então, para a pergunta: o que foi de trágico aconteceu com o rei Acás? O rei Peca e seu parceiro, o rei Rezim da Síria, vieram guerrear contra o rei Acás. O rei Acás e o povo ficaram apreensivos pelo medo. Eles tentaram, mas não conseguiram conquistar o reino de Judá. Mesmo assim, o rei Acás ficou com medo. Ele era um líder do desânimo e fez o povo tremer de medo diante daquela situação. O povo ficou com o coração acelerado. Ellen White escreveu o seguinte em Meditações Matinais de 1956, na página 210, ela disse o seguinte: alguns não têm firmeza de caráter,
são como uma bola de cera. Podem ser moldados em qualquer feitio concebível. Esta fraqueza, indecisão e ineficiência precisam ser vencidos. Ou vencidas essas fraquezas. Pergunta 2. Como o rei Acaz pensou em resolver o problema que o afligia? Ele era, como Ellen White disse, como uma bola de cera. Ele se moldava a qualquer situação e se afligia por tudo. Como o rei Acaz resolveu a situação? Aí tem o livro, a passagem de 2 Reis 16, versos 7 a 9. Então Acaz enviou mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo, sou o teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria deu ouvidos ao rei Acaz, e subindo contra Damasco, na Síria, tomou Damasco, matou o rei Rezim, rei da Síria. Segundo Crônicas 28:16 diz assim: naquele tempo o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria. Então, para a pergunta, qual a solução que Acaz encontrou? A resposta é: ele se aliou com o rei da Síria, pedindo ajuda contra os inimigos. Ele enviou um presente em ouro tirado de dentro da casa do Senhor. O rei aceitou, o rei da Síria aceitou o presente e foi de imediato executar a tarefa, matando o rei da Síria e transformando Israel, que era o reino de Peca, em um reduto de medo. Acaz cometeu 2 erros no mesmo episódio. Primeiro erro, não buscou a Deus para resolver o seu problema. Segundo erro, subornou o rei da Síria dando um presente e usando o ouro da casa do Senhor. Acaz deixou de reconhecer a Deus como sua proteção maior e por isso ele levou o povo ao desespero. Por isso que Isaías mostra como uma liderança imperfeita produzida por um rei que não deixou Deus carregar os seus fardos pode ser ruim ou pode ser ruim para o povo. Muitas vezes nós somos como esse rei. Nós temos em Deus a grande solução, mas nós buscamos a solução humana. Certo homem dirigindo uma carroça, ele viu um homem com um pesado saco nas costas, um fardo. Disse: moço, pega uma carona aqui. O homem subiu ali na carroça, mas continuou com o fardo no colo. E o homem que estava dirigindo a carroça disse: por que você não coloca o fardo aí na carroça? Ele disse: não, o senhor já está me dando carona, eu não quero botar mais peso na carroça. Olha só, o homem estava levando tudo, a carroça estava levando tudo, tanto o homem do fardo quanto o próprio fardo. Muitas vezes nós fazemos assim. Jesus Cristo tomou nosso fardo de pecado. Jesus Cristo tomou nossas preocupações. Ele está preocupado em salvar a nossa vida para a vida eterna. E mesmo assim nós insistimos em carregar os nossos fardos de pecado. Quantas vezes nós fazemos exatamente assim com Jesus Cristo? Nós não deixamos que Ele tome as nossas dores, os nossos fardos, nossos problemas. Como é maravilhoso saber que podemos entregar a Jesus todas as nossas preocupações. Nada é tão pesado que Cristo não possa carregar. Nada é tão pequeno que Cristo não possa se interessar. Um grande escritor escreveu o seguinte, o Cyril Barber. Ele escreveu o seguinte: diante dos perigos, nossas orações diárias a Deus diminuem nossas preocupações diárias. Diante dos perigos, nossas orações diárias a Deus diminuem as nossas preocupações. Devemos sempre pensar que colocar nas mãos de Deus as nossas preocupações pode tornar a nossa vida uma vida mais proveitosa diante do Senhor. Por exemplo, dependendo das mãos de quem está o problema, a solução é maior. Uma bola de basquete em minhas mãos vale R$120. Nas mãos do Michael Jordan vale $33 mil. Uma raquete de tênis em minhas mãos não vale nada. Nas mãos do Guga valeu o campeonato de Wimbledon e um prêmio de $1 milhão. Isso significa que nas mãos de quem está a solução, o problema se torna assim muito fácil de resolver. 5 pães e 2 peixes nas minhas mãos significam 2 sanduíches. Nas mãos de Jesus significou alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. 5 pregos em minhas mãos, eu posso pregar algumas coisas na parede. Nas mãos de Jesus significou a salvação da humanidade. Por isso que devemos pensar nas mãos de quem está ou de quem está a solução. Nessas mãos devemos colocar assim a nossa vida, os nossos problemas. O rei Acaz foi avisado pelo profeta Isaías que a melhor solução seria colocar nas mãos de Deus o problema. Ele não quis, procurou o rei da Síria, procurou a ajuda humana. Que Deus nos ajude
a enxergarmos a solução correta dos nossos problemas. Deus é a grande solução. E termos diante de nós essa solução correta significa a melhor forma de resolver nossas preocupações. Coloquemos isso diante de Deus. Deus abençoe nesse dia de domingo e possamos então ter aprendido aqui a lição prática. Devemos colocar nossos problemas nas mãos divinas. Que Deus te abençoe. Amém.